Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, dia em que a igreja celebra a memória de São Josafá. Estamos aqui para a meditação da Palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas capítulo 17, versículos do 20 ao 25, que diz assim: Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus está entre vós. Foi o que nos disse Jesus no Evangelho de hoje, respondendo à pergunta dos fariseus. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. É claro que é importante a gente compreender o que está por trás dessa pergunta dos fariseus, qual era a ideia que eles tinham de reino, o que eles pensavam sobre o reino de Deus. Para os fariseus, o reino de Deus estava mais ligado à questão política. Na época, acontecia o Império Romano, e o que seria o reino de Deus, o reinado de Deus acontecendo naquela época? O reinado de Deus iria acontecer quando o povo fosse libertado das garras do Império Romano. Aí, nessa mentalidade, o reino de Deus aconteceria, e onde aconteceria a justiça, a paz para todo o povo. Então, para os fariseus, o reinado de Deus estava muito ligado à questão política. E é muito interessante a resposta que Jesus dá, né? O reino de Deus não vem ostensivamente, porque os fariseus queriam algo concreto, queriam enxergar, queriam ver como é que ia chegar o reino de Deus. E Jesus está dizendo: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali. O reino de Deus está entre vós. E é muito interessante porque nesse mesmo evangelho, o próprio Jesus, ele vai ligar o reino de Deus à sua própria pessoa. A sua própria pessoa. Isso aqui é muito interessante porque, meu povo? Porque enquanto os fariseus buscavam enxergar de uma forma até ostensiva o acontecimento do reinado de Deus, eles não estavam enxergando que o reino de Deus já estava entre eles, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Isso aqui é importante também a gente procurar fazer um link muito interessante, porque às vezes vou dar um exemplo. Às vezes nós buscamos enxergar a presença de Deus de uma forma extraordinária, quando na verdade Deus chega a nós, como diz a palavra de Deus, numa brisa leve. Quando Deus vem a nós em acontecimentos simples do dia a dia. Só que muitas vezes o nosso olhar se volta ou busca enxergar a presença de Deus de uma forma majestosa, de uma forma ostensiva, como
termo que o Evangelho está falando hoje. E de repente Jesus chega na nossa vida de uma forma mansa. De repente Jesus chega na nossa vida de uma forma serena, de uma forma calma, de uma forma simples. E tão simples que nós, muitas vezes, estamos como que cegos e não conseguimos enxergar. Ora, os fariseus queriam compreender como chegaria o reinado de Deus. Mas o reino de Deus chegou quando chegou Jesus. É Jesus que instaura o reino de Deus nessa terra. Só que, se os fariseus estavam tão interessados no reino de Deus, eles deveriam também se interessar pela pessoa de Jesus. Porque é através da pessoa de Jesus e a presença de Jesus que torna também presente o reino de Deus. Por isso Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. E como eu dizia, Jesus liga o reino de Deus à sua pessoa. E ele começa a falar justamente da parousia, da sua vinda. Jesus vai dizer: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até a outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Jesus se refere aqui à sua vinda gloriosa. A sua vinda gloriosa. Meu povo, o reino de Deus já está presente no meio de nós. Porém, não ainda o reino definitivo. Nós, nesse mundo, já podemos contemplar o reino de Deus, porque Jesus está no meio de nós. Agora, o reino definitivo ainda acontecerá. E o bom de tudo é que nós somos chamados a participarmos deste reino. Mas para participarmos deste reino, é preciso acreditarmos em Jesus. É preciso acolhermos a pessoa de Jesus, a sua palavra, o seu ensinamento. Que o nosso coração esteja aberto à presença de Jesus e como ele chega na nossa vida. E que nós sejamos capazes de acolhê-lo sempre. Porque acolher o reino de Deus e participar desse reino significa acolher o próprio Jesus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.